Foco no afeto de número 205, como encontrar e viver um grande amor. É o nosso tema de hoje. A maioria de nós está querendo viver um grande amor. Necessitamos, é nutriente, amor é nutriente. Não é que a gente tem carência afetiva, muita gente, tem gente que quer com muito mimimi, que quer viver um amor, e mimimi para cá, mimimi para lá. Acaba virando mimimi se a pessoa não entra na vibe, vamos dizer assim, na vibe saudável, através da qual ela consegue atrair um amor, um grande amor, e vivenciar um grande amor na vida dela. Acaba virando até um mimimi. Como fala o Osho, né, o desejo é uma necessidade que enlouqueceu. Nós necessitamos de amor, nós precisamos do amor, saudavelmente. Ele não atendido acaba virando um desejo. O desejo é enlouquecido, o desejo já é do ego, já é típico só do ego meio afastado do ser, né? Um ego que vai na frente desesperado, descolado da sabedoria, porque não teve paciência, porque não teve simplesmente a passividade para ouvir a sabedoria que vem do ser. Então aí o ego dispara, vai sozinho, aí só faz bobagem, né? Então por isso que muitos de nós estamos afastados até da possibilidade de encontrar e mais ainda de vivenciar um grande amor nas nossas vidas. A gente fica meio que procurando às cegas, não entendendo bem o que está acontecendo com a gente de repente a gente fala, não, porque o mundo está em estado de praga biológica, está todo mundo guerreando, todo mundo brigando, o mundo está esquisito, as pessoas estão isso, as pessoas estão aquilo, mas o problema não é as pessoas, o problema está aqui, né? A ausência de consciência está aqui, porque quando você está amoroso, ou amorosa, você abre as portas automaticamente da sua amorosidade, se abre em você, atrai pessoas amorosas para a sua vida, e é disso que a gente vai falar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, para se preparar para estar amoroso, é treinar a manutenção dos sentimentos saudáveis. A gente está o tempo todo, pode colocar um cronômetro aí, eu até passo isso de treino para algumas pessoas, para algumas clientes minhas, alguns clientes. Se você tiver paciência para fazer isso, faça. Põe o cronômetro aí para despertar a cada 5 minutos durante um dia, que você esteja meio de folga, não pode ser um dia de trabalho, para você verificar, fazer uma pesquisa com você mesmo. O que você está sentindo? Quando bate lá o sininho, plim, você, opa, o que eu estou sentindo? Aí você confere ali o que você está sentindo, anota. Dali a 5 minutos você está fazendo outra coisa e tal, plim, o que eu estou sentindo agora? E aí passa. Se você puder fazer esse trabalho hercúleo, no final do dia, você vai estar muito cansado de ficar verificando os sentimentos, mas vai ser legal para você ter um espaço amostral e verificar por quanto tempo você está com sentimentos saudáveis e por quanto tempo você está com sentimentos não saudáveis, sentimentos destrutivos, raiva, inveja, ódio, ganância, enfim, uma série de detritos emocionais, que não são nem sentimentos, são detritos emocionais que estão tomando conta, obstruindo a passagem de sentimentos, a vivência, o contato e a vivência com os sentimentos que são saudáveis. Então esse afastamento sistemático dos sentimentos saudáveis, ele provoca sim o quê? Um estado geral, vamos dizer assim, uma vibração, uma frequência que predomina no seu dia. Esta frequência que determina aquilo que você vai atrair para você. Eu não estou dizendo que você vibrando amorosidade o dia inteiro, uns sentimentos saudáveis, e não fazendo absolutamente nada, você vai atrair as coisas. Você fica de braço cruzado, e tal, sossegada, e as coisas vêm até você. Não, é necessário que haja uma ação. Mas esta ação não pode vir do seu ego distanciado do ser, o ego hiperativo, o ego descolado da intuição, da sabedoria, ok? Quando o ego age dessa forma, ele está focado, ele está sendo regido pelo medo, pela insegurança. Ele vai fazer bobagem, não tem jeito, ele vai fazer bobagem. Então é preciso que você faça a sua meditação, em seguida experimente o estado meditativo e permaneça o maior tempo possível nesse estado meditativo. É nesse estado meditativo que você vai ficar conectado com a sabedoria, vai ter a intuição do que fazer. E o seu ego passivo, ele não vai ter ideias,
Ele poderá ter ideia de como vai mexer aqui ou ali, mas ele é o executivo, ele não é o mentor. O mentor é a sua intuição. Então aí você conecta com o que você, com o seu sentimento, com a amorosidade, aí você começa a, por intuição, você começa a fazer os atos saudáveis, porque são inspirados desde o seu ser e não desde o seu ego na frente dissociado do ser, ok? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder acessar o estado amoroso. Porque sem estar amoroso eu não consigo amar, eu não consigo nem ser amado. Pode ter uma pessoa que me ame profundamente, mas não estou nem conectado, não estou percebendo, porque eu não estou amoroso. Não tem como. O amor, eu falei outro dia, a gente tropeça no amor várias vezes ao dia, mas a gente não enxerga. Eu estava falando do preconceito, né? Daquela questão do amor incondicional, que para ser vivido é preciso que eu não tenha preconceito de espécie alguma. É preciso que eu esteja focado na amorosidade. Então, faça esse exercício. Eu falo de 5 em 5 minutos, conferir, mas você pode fazer de 10 em 10, de 15 em 15 minutos, de meia hora, de hora em hora, como for mais confortável para você. Para você ver que tipo de sentimento, qual o teor do sentimento que predomina no seu cotidiano aí. Para você sentir, para você ter uma noção do que é que você está encomendando para o universo. Repito, e quero deixar bem claro que não é ficar passivamente vibrando sentimentos saudáveis e não fazer nada. Você está vibrando amorosidade, você está em amorosidade, está em estado meditativo, o ego está passivo. Ouvinte, bom ouvinte da intuição, a intuição vai dizer o que fazer e você faz. É o tal do seguir o coração. No popular foi isso, eu ouço meu coração, eu ajo. Segundo o que diz o meu coração. Meu coração diz para não fazer, eu não faço. Beleza, maravilha, sabedoria. É por aí mesmo. A gente sabe disso, né? Então a primeira coisa, gente, para a gente conseguir estar pronto para encontrar e vivenciar e viver um grande amor, é estar conectado com sentimentos saudáveis. Pelo menos na maioria do tempo, na maior parte do tempo. Mas é muito complicado, todo mundo brigando com todo mundo estúpido com todo mundo e tal. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí é uma questão de percepção. Você pode desenvolver a sua percepção e entender que tudo que está acontecendo está tudo certo como está. A gente está aqui para aprender. Então você encontra uma pessoa reativa que te maltrata. Tenha um outro olhar sobre aquilo ali. Eu estou te convidando para um outro olhar sobre as adversidades que fazem com que a gente entre em sentimentos, na verdade emoções ruins. Sentimentos ruins também, tudo bem. A maneira como eu olho para uma adversidade, eu posso olhar para uma adversidade como um obstáculo. O obstáculo é assim, eu chego ali e paro. Mas eu posso olhar também como um degrau. É a mesma coisa, mas eu olho como um degrau. E aí eu quero citar de novo uma frase que eu fiz para isso, que é: quando tudo que acontece com a gente o dia inteiro, a gente tem que fazer assim, diante disso, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: onde está a luz disso? Porque tem. Onde está a luz? Me aconteceu tal coisa, porque não sei o que, um obstáculo, qualquer coisa, um entrevero, um conflito, um problema material. Onde está a luz disso? Aí você vai refletir, não é o seu ego que vai responder, porque o seu ego vai estar bravo, vai estar nervoso, ele vai estar irritado, vai estar ansioso, vai estar irado, um monte de coisa. Ele não vai responder, desliga, despluga o ego, ele fica passivo para ter a resposta de onde está a luz disso, conectar com o ser. Aí você entra naquele estado de meditação, ou estado meditativo, o ego passivo. Aí você vai escutar onde está a luz de tudo isso, não é o ego que vai enxergar isso. Você vai ouvir isso da sabedoria, vem da intuição, do silêncio passivo do ego, obviamente. Não é o ego achar que está silencioso, não estou falando nada, vai estar fazendo um monte de coisa pensando, não é isso, é silêncio total, físico, emocional e mental. E aí você ouve a luz daquilo ali. Não enxerguei. O que acontece? Quando o ego passivo, bem educadinho, aquele ego está bem bacaninha mesmo, ele está exercendo a função dele, que é de ferramenta. Ele parou de tentar reger aquela orquestra, né, da vida, porque não é ele que rege. Ele é músico, né? Alguém rege, ele toca.
Então o ego que está bem quietinho, não deu para ver, não deu para perceber ainda onde está a luz disso, então não vou tomar nenhuma posição diante disso. Aquele obstáculo aconteceu, eu não estou entendendo por quê. Aí o ego já fica interpretando, não, mas pode ser que a pessoa esteja se vingando de mim, alguma coisa que eu fiz, pode ser que a pessoa esteja me provocando, que está competindo comigo, talvez, pode ser que a pessoa simplesmente quer puxar o meu tapete num determinado projeto, em alguma coisa. O ego vai pela sombra, ele vai pela treva, ele vai pelo sentimento cada vez pior, junto com emoções, detritos emocionais. De repente você está odiando aquele obstáculo, ou a pessoa que trouxe ou promoveu aquele obstáculo, o advento daquele obstáculo. Você está odiando a pessoa e passa 5, 10, 15 dias, meses, odiando aquela pessoa. E lá para frente você descobre a pessoa não tem nada a ver com o obstáculo, ela foi um equívoco total da tua parte. Quanto detrito gerado equivocadamente. É sempre equivocadamente. A gente sempre gera detritos emocionais, sentimentais, etc. Então é sempre um equívoco. Mas esse é duplo equívoco. Porque eu comecei a projetar o que? A minha sombra naquela pessoa que eu achei, que eu supus que poderia ser a pessoa que promoveu o advento daquele obstáculo na minha vida. Então como é que a gente faz diante dos obstáculos? Para a gente manter o sentimento saudável. Não presume sobre nada. Faz o silêncio. Onde está a luz disso? É a última pergunta, é a última coisa que o ego vai fazer antes de ficar quieto. Onde está a luz disso? E ficar quieto. E aí um momento qualquer a sabedoria vai falar. Aí você ouve, tá, olha só, agora entendi. É porque se tivesse acontecido diferente, eu estaria promovendo uma outra questão, essa sim, grave ou mais séria, eu estaria desviando do meu caminho mais saudável e por aí afora. Sempre tem uma luz atrás de tudo aquilo que acontece na vida da gente. Eu diria que tudo que acontece é movido pela luz, é movido pela saúde. Mas uma doença, como é que é? Uma doença é a saúde pedindo passagem, é a luz pedindo passagem. A doença é o sintoma de que tem a luz que está travada ali, então você destrava e vem a luz. E aí vale para tudo. Vale para tudo. Principalmente para aquilo que é o escopo, o objetivo do nosso papo de hoje, que é como encontrar e viver um grande amor. Então a primeira coisa, gente, é você sintonizar com sentimentos saudáveis. Apela para uma música, apela para a lembrança de um filme, uma coisa boa que você viveu, foca na luz. Está cansado, está com dor física, está isso, está aquilo, foca na luz. Isso pode produzir, se eu estou meio cansado, está meio chato, desagradável, não, mas tudo bem, isso é caminho da luz. É caminho da luz. Daqui a pouco essa luz se faz aí e eu vou perceber um ego, pobrezinho, ignorante. Ele vai perceber tudo. E aí cai a ficha, aí o ego fica todo contente. É criancinha que não entende nada. Está lá no carro, o pai está levando lá para o parque de diversão, né, o pai e a mãe. Aí a criança gritando, porque não está confortável ali, mas está levando para o parque lá. Chega no parque, aquela felicidade e tudo. Demora para a criança entender que para ir para o parque ela passa um tempo dentro do carro com algum desconforto. Aí com o tempo ela vai aprendendo a viver esse desconforto, porque ela sabe que lá ela está indo para o parque para se divertir. É mais ou menos assim, o ego da gente, quando age por ele mesmo, meu Deus, nossa. Gente, olha, por mais que a pessoa tenha um QI elevado, porque não tem nada a ver com QI de inteligência, é QI emocional. É inteligência emocional. Então o nosso QI na média, o nosso QI emocional, meu Deus do céu, é uma tragédia. QI, eu diria que na média é medir por números negativos, números relativos negativos. QI menos 15, o outro é melhor, tem QI menos 14. O outro é bem melhor, um gênio, tem QI emocional menos 5. É isso que a gente precisa promover, essa mudança, essa qualificação da convivência com a frustração, com aquilo que está desagradável, que a gente não sabe bem porquê. Tem uma luz atrás. Vamos olhar para trás da circunstância. Se eu não estou conseguindo ver nada, é porque eu ainda estou cego pela emoção do meu ego lá na frente, desesperado, imperativo. Passivo, torna ele passivo, acoplado à sabedoria, silêncio, e uma hora, não tem hora no relógio para o advento da ficha, para cair a ficha, e uma hora
cai a ficha, você tem a intuição, você tem a percepção do que está acontecendo. Então essa é a primeira dica para como encontrar e viver um grande amor. A segunda dica, gente, é a partir da aquisição, da manutenção. Você adquiriu já a capacidade, a habilidade de perceber sentimentos saudáveis e mantê-los. Tá? Você já está cobra nisso, já está expert nisso, ou está hábil nisso. É você trabalhar a cocriação. Nós somos coautores de tudo aquilo que acontece com a gente no nosso cotidiano, na nossa vida. É mais ou menos assim, é como se o universo fosse um parque que tem tudo. Tem tudo, o imaginável e o não imaginável. O inimaginável tem lá também. Aí é a média desses sentimentos que vai colocar você numa frequência e você vai acabar atraindo essas coisas compatíveis com a frequência que você está vibrando. Ah, mas eu vibro muito bem, acontecem coisas estranhas. Tudo bem, acontecem coisas diferentes, você está sujeito a tudo. Mas quando você está hábil na manutenção do foco na luz, você olha para o quê? Para a diversidade como fonte de luz. Daqui a pouco vem a luz. Você não briga mais com a diversidade. A grande pegada é essa daí. Então, você está co-criando, você com o sentimento, você está co-criando tudo que acontece com você. Tem outra questão também que é assim, quem é que consegue ficar, que não é iluminado ainda, que não é como um Osho, como o Cristo, como os grandes iluminados, que o ego já é o tempo todo passivo, ele não tem a saída e vinda como a gente tem, né? A não ser esses caras. Mas quem é que consegue manter o tempo todo o sentimento saudável, da hora que acorda, da hora que dorme, e dormindo também? O sonho é lindo, é maravilhoso, é legal e tal. Quem é? Não é ninguém. Ninguém de nós ainda não iluminados não tem. Então, em algum momento vai cair, né? Eu caio para o sentimento ruim. É claro que aí eu vou atrair coisas que não são muito legais, que não são muito agradáveis. Vem uma sombra que está trazendo atrás disso a luz. Que luz é essa? É o aprendizado, o meu aprendizado, no sentido de conviver, de perceber naquela diversidade um recadinho. Olha, o sentimento ainda não está bacana, você não está mantendo o sentimento legal ainda, o sentimento saudável. Olha mais para a luz, foca na luz. Com o tempo, gente, você vai percebendo que quanto mais focado você fica na luz, menos coisas desagradáveis acontecem com você. E quando acontecem algumas coisas desagradáveis, porque a gente cai, a gente oscila, a sua forma de lidar com aquilo é outra, de forma que você não fica atolado na lama da coisa desagradável. Ou seja, você já está com um jipão, tração nas quatro, você passa pela lama, mas você não fica nela. É mais ou menos essa a analogia. Então, uma vez que você já está hábil em manter os sentimentos, pelo menos a maior parte do tempo, saudáveis, sentimentos saudáveis, você pode partir para esse treco chamado cocriação. É através de uma simples oração, não é uma oração conhecida necessariamente, oração religiosa. Ela é religiosa, mas não saiu de nenhuma igreja. É uma oração que você vai inventar. Como é que você quer a sua vida? Como é que você quer viver o seu amor? Qual é o sentimento que você quer sentir quando estiver vivendo o seu amor? Como é que você vai se sentir? Faz essa fantasia. Fantasia não paga imposto, é de graça. É só você não passar o cheque por conta, mas o resto tudo bem. Você fantasia, é livre, pode fantasiar à vontade. Ah, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, a vida vai ficar gostosa nesse sentido. A companhia que eu quero para mim, essa pessoa que vem para a minha vida, ela tem tais características. Não fica imaginando a pessoa, não fica imaginando o lugar que você vai, não fica imaginando, imagina que você é feliz amorosamente, saudável amorosamente, se você quer um amor, essa é a cocriação amorosa. Então você tem que se conectar com o sentimento mais encantador possível. Se você sozinho ou sozinha não consegue, pede ajuda para uma música que te leve a esse estado. Mas mesmo assim, depois que você está nesse estado, desliga a música e vai mais adiante do que a música te levou. A música te deu só um cutucão, um empurrãozinho, aí para você decolar. Aí você começa a voar na fantasia com as suas próprias asas, porque fica mais legal do que aquilo que a música está fazendo com você. A música mexe com a sinapse cerebral, ela te dá
aquela sinapse da saúde, da felicidade, daquilo que a gente chama de felicidade. Mas desliga a música e vai por conta própria voando para coisas mais legais ainda do que a música te sugeriu, te conduziu. Viaja à vontade, no sentimento bom e gostoso e agradável. Você vai dizer: agradeço ao universo por estar no presente, vivendo, mesmo que a coisa não esteja acontecendo, não importa, por estar vivendo um amor absolutamente saudável, absolutamente recheado de bom humor, de alegria, de cumplicidade nisso, naquilo, intelectual, mental, sexual, no sentido também do critério de alimentos, de convívio social, tudo aquilo que você quer. Somos felizes, não é que você fala, não, nós vivemos uma vida social X, não especifica. Somos felizes no aspecto da alimentação, somos felizes no aspecto social. Porque quando você encontrar uma outra pessoa, não será do jeito que você quer, não. Vai ser melhor. Você vai estar amoroso ou amorosa, vem outra pessoa também amoroso ou amorosa, junta com você, vai ser uma outra coisa, inclusive a própria sexualidade. Uma coisa interessante, tem muito estudo da sexualidade feminina e masculina. É fato, a sexualidade feminina tem um perfil, a masculina também, mas quando junta é uma terceira coisa, é que ninguém fala disso. As pessoas falam, né, das sexualidades em separado, mas não falam do que acontece ali quando estão os dois juntos. Que isto é o grande barato, né? Que é o que acontece ali, quando está amoroso, para amoroso, em qualquer nível amoroso, enfim, qualquer nível amoroso, é muito legal. Então, assim, a coisa não vem, ela não vem do jeitinho que você quer. Então por isso que eu falo, não vai no jeitinho na hora da encomenda, na hora da fantasia, não fica imaginando o jeitinho, porque é assim, porque fazemos assim. Não, somos felizes nos critérios de alimentação, somos felizes nos critérios de entretenimento, somos sexualmente muito felizes, temos uma química sexual maravilhosa, temos um sentimento imenso de amor um pelo outro, somos parceiros, somos muito semelhantes intelectualmente, nos damos muito bem intelectualmente, temos uma relação extremamente saudável com a família que nos rodeia, temos somos abundantes financeiramente, muito abundantes, e por aí vai, pode listar o que você quiser, só não especifica a situação em si, não vai muito no detalhe, porque o detalhe vai ser diferente. Quando você encomenda um detalhe, você não sabe se ele vai ser saudável ou não, porque juntou com outra pessoa, você não sabe como é que vai ser. Aí o detalhe está lá, você pediu, ele vem. Você pediu, ele vem. Ele vem mesmo. Tem um texto que fala: cuidado ao pedir o amor na sua vida, porque ele vem. E ele vem desestruturando um monte de coisa que não presta, para deixar você disponível para o que presta. Então não entra muito no detalhe. Na cocriação você vai agradecer por já estar acontecendo uma coisa que você sente, da qual você sente muita necessidade. E é necessidade mesmo, nós temos a necessidade amorosa, é uma necessidade básica, nós nos nutrimos basicamente de amor. Nós somos uma relação, a humanidade biologicamente é uma relação, é uma espécie relacional. Nós somos uma relação composta de indivíduos, e não indivíduos que se relacionam. Parece jogo de palavras, não. Nós somos uma relação composta de indivíduos. O nosso barato é a relação. Então vamos cocriar a relação bem saudável, bem bacaninha, para vir bacana, né? Então esse exercício de cocriação, uma vez que você já está com a maior parte do tempo do seu dia já conseguindo ficar a maior parte do tempo com sentimentos saudáveis, você está mais habilitado, mais habilitada a fazer o exercício da cocriação. Isso não quer dizer que enquanto você não está com a maior parte do tempo com sentimentos saudáveis, você não possa fazer o trabalho da cocriação. É só naquele momento você está muito bem no seu sentimento. O seu ambiente interno tem que estar uma coisa encantadora, tem que estar uma coisa maravilhosa, mais bonita do que o mais lindo filme de amor que você viu em toda a sua vida, que você nem imaginou até então. Aí você imagina à vontade, não faça cerimônia, não seja econômico nem econômica,
Esse papo de econômico na cocriação é quando você está ligado à escassez. É abundância em todos os sentidos. Você tem o direito a isso. Você tem todo o direito a isso. As igrejas que colocaram ao longo dos milênios aí na cabeça da gente, as pessoas que comandam o social também, escasseando recurso, dinheiro e tudo, é que colocaram que não, a gente tem que sofrer, não, porque também tem que pensar nos outros, sacrificar-se para ajudar os outros. Não, nada disso. Eu só posso ajudar outros se eu estou bem. Não pode ser um sacrifício. É por amor. É por amor. Então você tem todo o direito a cocriar a situação mais linda que existe no mundo para você, a mais gostosa para você. Com os sentimentos, a partir de sentimentos saudáveis. Esta é a principal, esse é o principal pressuposto na hora de você fazer a cocriação. Você agradece no final. Eu agradeço por isso, eu agradeço ao universo. Assim é. Assim é. Porque, gente, já é. Eu vou apelar aqui para física quântica. Não entendo de física, eu li alguma coisa de física quântica que fala que o universo existe em função da minha presença, da sua presença, porque nós somos parte do universo. Eu interfiro no universo, você interfere no universo. Nós temos uma interferência muito grande no universo. O universo todo tem uma interferência muito grande no universo, é toda uma grande relação. Então, na hora que você exala uma afirmação dessa com sentimento, você está tocando naquele ponto do universo, que em algum lugar do universo está esse seu grande amor aí. Esse grande amor, não estou dizendo da pessoa, está esse grande amor a ser vivido. Aí todas as pessoas que têm a ver com este grande amor, com esta energia, essas pessoas são sintonizadas com você, você sintoniza com elas automaticamente. E a manutenção do sentimento bom e desse exercício de cocriação vai atraindo cada vez, vai aproximando cada vez mais você dessas pessoas. Mas aí vem o problema. Tudo bem, você fez tudo direitinho até agora, né? Aí você conhece uma pessoa que é amorosa. Mas você olha para a pessoa assim, bom, estou sentindo uma coisa legal, mas você nem imagina que você pode viver com ela, não pode imaginar que essa é uma pessoa que seria o amor, o grande amor da sua vida, porque ela está fora daqueles preceitos, daqueles paradigmas que você foi induzido ou induzida pela sociedade a listar, elencar. Porque para viver um grande amor, a pessoa tem que ser isso, tem que ter tais condições culturais, sociais, aquela baboseira toda, aqueles critérios todos, e aí o amor passa, ele vem, você não presta atenção, você não põe reparo, ele vem, não, aí você não tem nada a ver, você nem pensa, passa e foi embora, já foi. Às vezes você vai lá buscar, caiu a ficha, você vai, não, peraí, desculpa, foi engano, não percebi e tal. Dá para fazer isso também, cocriando, você jogando fora aquilo que é o tema de agora, né? O capítulozinho de agora, que é a ausência de preconceito para o exercício do amor incondicional. Se você impõe condições, quem somos nós para impormos condição para a vivência do amor? Ah, mas aí tem que ter minimamente a mesma cultura, minimamente o mesmo, sei lá, estatura, minimamente não sei o que, mesmo isso, mesmo aquilo, ou parâmetro tal, segundo os olhos dos outros. Você não pode olhar para o amor com os olhos do social, porque você vai atrair a encomenda do social. Pode até vir um amor ali dentro, mas você vai viver até a página 10, o amor, e o resto das páginas do livro de 800 páginas você vai viver segundo o critério social. Você vai viver uma desgraça, na verdade. Você vai viver um embaço de relação. É terrível. Como é frequente isso, gente. Que lamentável. Então não pode ter o preconceito. Mas, meu Deus, apareceu uma pessoa para mim que tem nada a ver do ponto de vista social. Meu Deus do céu. Então, vai viver do jeito que dá. A gente precisa aprender a viver o amor possível entre você, entre mim e a pessoa com que apareceu, com que eu acabei atraindo para mim. É um amor, então vamos viver da forma possível. Você vai, vive. Não deu certo, não foi satisfatório, então você para de viver. Mas continua amoroso, continua amorosa. Não nega. Você vai viver, você dá uma chance, né?
e vai vivendo, tirando o preconceito. Você tem que tirar o preconceito para viver o amor de forma incondicional. Não pode estar condicionado a tais parâmetros, tais... É lógico que você não vai querer uma pessoa que pode aparecer um bandido, uma bandida. Pode aparecer. Pode aparecer uma pessoa que tem delírios, surtos psicóticos 10 vezes por dia. Não dá. Mas se a questão é uma frescurinha social, é uma coisinha, uma bobaginha social, que para você não é uma bobaginha, mas veja bem naquilo que você está focando. Você está querendo atender o social ou o amoroso. Então é o tal do uso do bom senso. Se vem o amor, a pessoa te ama, mas essa pessoa vem não vivendo essa amorosidade, não está com a inteligência emocional ainda bacaninha para viver essa relação amorosa de um jeito digno, está indigno para você, então você, na hora que você percebeu que está indigno, tem uma conversinha, você percebe que a pessoa não vai atender aquilo lá, ela não tem alcance, o QI emocional dela é menos não sei quanto, tchau, tchauzinho, fui, fui. Por quê? Se você mantém a vivência amorosa de forma indigna com qualquer pessoa que seja, depois que constatou que a pessoa está naquela, a pessoa não cai ficha, não, nada, você conversou, você experimentou e tal, na hora que caiu a ficha, um segundo que você fique a mais com essa pessoa forçando a barra, a tua autoestima vai descendo mais ainda do que já é baixa. Nossa autoestima em estado de praga biológica é baixíssima. Vai descendo cada vez mais, porque você está dizendo para o universo, olha, eu pedi aquilo lá, mas que você mandou isso, tá bom, eu aceito, já, é que eu estou tão com fome de amor, meu Deus, eu aceito uma migalhinha, pelo amor de Deus, a migalhinha de amor. O universo não é uma pessoa, mas ele reage, ou ele responde da seguinte forma, poxa, ela ou ele pediram um amor daquele jeito bacanão, né? O que estava mais perto foi isso aí, passou lá, não é ainda o que a pessoa quer, mas se ela aceitou, então tudo bem. Ela mudou o pedido, porque quando você aceita, você muda o pedido. Quando você não aceita, você não é isso daqui, é aquilo lá, e volta para a cocriação outra vez, para a tal da oração. Ok, gente, isso eu queria passar com bastante ênfase para a gente, para cair em todas as nossas fichas, no sentido de não entrarmos no amor sob condições. Claro que tem que ter o bom senso, como eu falei, se é um criminoso, uma criminosa, é alguém com problemas muito sérios e tal, você não vai querer aquilo, porque a vivência vai ser indigna. Vai ser alguém legal com quem você vai ter. Aí na cocriação, você já é uma pessoa com quem eu vou ter uma convivência digna, extremamente digna, saudável e tal. Então não está naquela configuração, fala não. Tipo assim, não, para aquela relação. E mantém-se, você se mantém aberto ou aberta para o advento deste que você está encomendando, ok? Eu até criei um post recentemente, eu quero replicar aqui. Está procurando amor? Dá uma olhadinha ali atrás do preconceito, bem do lado da arrogância. E geralmente ele cai ali, ninguém encontra mais. Ninguém perde um amor, a gente aqui prioriza outras coisas. Quando vem aquele amor bacana, legal, que era só um ajustezinho, mas o preconceito falou mais alto. Quando o preconceito fala mais alto, é claro que aí você perde, né? Você perde a vivência. Ninguém perde um amor, a gente é que prioriza outras coisas. E é fato mesmo, de repente, eu priorizo, ao invés de viver com uma pessoa criminosa, eu quero viver com uma pessoa que não é criminosa, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, de bom caráter, honesta, né? Bacana, uma pessoa legal. Então você está priorizando outras coisas. Na própria criação você já cocria isso aí, você já encomenda direitinho, porque você não coloca isso, o universo manda, você vai elaborando isso aos poucos, mas tem que fazer essa cocriação, gente, com uma entrega absurda, total. É fantasia, se dá o direito da fantasia, não pode mais isso, mais aquilo. Acabou a cocriação, no momento que você fez essa oração, desliga, despluga tudo, não pensa mais no assunto, não pensa mais. Porque aí vem o ego, não, mas isso aí, poxa, não, isso é improvável, não, mas isso não sei o que, mas isso aqui, e começa aquela viração de lâmpada ali, e a gente acaba modificando a cocriação por causa da interferência do ego. Vai fazer outra coisa, vai dançar, vai dormir, vai fazer qualquer coisa, vai pensar em outra coisa, vai se distrair, para não pensar nisso. A cocriação é uma fantasia, não é um raciocínio do ego, é uma fantasia, ok?
Olhe sempre com a alma. Olhe com a alma. Está com bom sentimento, está com sentimento saudável ali, não está aberto ou aberta ao amor incondicional, olha para outra pessoa com o olhar da alma. Você medita, está em estado meditativo, você vai olhar com o olhar da alma. Aí você vai ver tudo que precisa ser visto. E por último, gente, a atenção que a gente precisa ter em relação à sincronicidade. Falando um pouco de sincronicidade, o Jung que levantou essa lebre primeiro, né? Existem as coincidências, os acontecimentos que são sincrônicos. Coincidência. Ah, fui lá e encontrei fulano, encontrei ciclano, Beltrana, não sei o que, encontrei. Isto é uma sincronia, isso não é sincronístico. Por que eu encontrei aquela pessoa ali? Isso é coincidência, que é sincrônica. É porque eu estava andando aqui, e a pessoa estava andando aqui, e a gente se encontrou aqui. Isso é o porquê. Sincronicidade, um acontecimento sincronístico é quando eu estava andando por aqui, a pessoa estava andando por aqui, aconteceu a coincidência, incidiu junto, coincidência, e tem um para quê. Além do porquê. O porquê é porque eu estava andando aqui numa velocidade tal, a pessoa numa velocidade tal, a gente se encontrou. Isto é sincrônico. Agora, sincronístico, sincronicidade é quando tem um para quê. Aí eu encontrei a pessoa, batemos um papo e tal, ela me falou de alguma coisa e essa coisa mudou minha vida. Porque eu conheci alguém, ela me recomendou alguém e tal, então isso foi sincronicidade. O Jung levou uns 20 anos para divulgar esta ideia dele, essa percepção dele, porque ele tinha, até onde eu entendi, ele sentia que o meio acadêmico não estava preparado para ouvir isso, não tinha abertura suficiente para entender isso, essa proposta. Hoje, a física, o pensamento quântico já pensa, a mecânica quântica já pensa, já percebe que tudo é sincronístico, tudo obedece a uma dança de sincronicidade. Tudo obedece a uma dança de sincronicidade, é uma percepção da mecânica quântica, do pensamento quântico. Então, muita atenção para a sincronicidade. Às vezes, é assim, até a PNL fala que a vida da gente acontece em 90 graus. 90 graus é assim, eu vou da minha casa até o supermercado para comprar um produto e volto para minha casa, ok? Mas no caminho, em 90 graus, acontece a incidência de um encontro, a sincronicidade, ok? E aqui eu encontro, sei lá, o meu futuro sócio na empresa, minha futura parceira amorosa, ou encontro meu grande amigo, um novo grande amigo, ou aquele encontro que aconteceu em 90 graus. Junta essas duas percepções, gente, e fiquem espertos para isso, fiquem atentos para isso, para a sincronicidade. Eu entendo, concordo plenamente com o pensamento quântico de que tudo é sincronístico, tudo está dentro de uma enorme dança da sincronicidade. Então vamos ficar atento para isso. É um pensamento um pouco mais, não é coincidência. Pô, que coincidência? Aí as pessoas falam hoje em dia, né? Não existe coincidência. O que tem, na verdade, é sincronicidade. Porque tudo tem um para quê, ok? Quando você, sei lá, fura o pneu do seu carro, tem um para quê isso aí. Ah, mas tem um para quê? Se é para encher a paciência, não é por aí não. Onde está a luz de tudo isso? Com esta postura diante dos fatos, gente, você está aí completamente pronto para que o amor, o grande amor, chegue na sua vida. E aí eu quero finalizar dizendo o seguinte: o grande amor da sua vida, minhas amadas, meus amados, é você mesmo. Você desperta o amor por você mesmo, através da meditação, do autoconhecimento que a meditação promove, não tem como você não se amar. Aí você se torna amoroso. Lembra que era a primeira condição? Você se torna amoroso, amorosa, aí você está pronto para atrair a amorosidade. Se alguém amoroso tocar a sua amorosidade, é claro que para isso acontecer é preciso haver uma grande afinidade ali. É a tal da sincronicidade que atrai, ok? Se alguém amoroso tocar a sua amorosidade, então você vai explodir de amor. E a partir disso você poderá viver este grande amor também com esse alguém. Você vai viver esse grande amor aqui dentro, que a gente vive o grande amor aqui dentro da gente.
mas você vai viver também com essa pessoa. Esse sentimento que você, a intensidade desse sentimento, a explosão amorosa dentro de você, é perceptível no seu olhar, da pessoa amorosa que te olha e que tem afinidade. Este amor alimenta a outra pessoa, estimula a outra pessoa a exalar a amorosidade dela também, a expressar a amorosidade dela. E tudo isso se perde, se confunde, se encontra no oceano mais límpido e mais lindo da comunhão amorosa. Eu vou repetir aqui, o grande amor da sua vida é você mesmo. Você se tornou amoroso, você meditou, você se conhece, você se percebe. Então agora você está amoroso, você está amorosa, você está bem. Aí você está pronto para encontrar o grande amor da sua vida, do lado de fora. Aí se alguém amoroso tocar a sua amorosidade, você vai explodir de amor e poderá viver esse grande amor também com este alguém. Aí vai ter momentos, eventualmente, que você se desconecta, você caiu a rede, você está lá com o sentimento ruim, você se desconecta da amorosidade. Mas está lá o amor, não esqueça disso, está lá o amor. Medita junto, pega na mão lá do seu amor, medita, para vir a amorosidade de novo. Aí pronto, você se reconecta com a pessoa, você se religa. Isso é uma religião, religar, né? O que religa é religioso. Tudo isso, gente, precisa ser feito, vivido, vivenciado, experimentado com muito, mas muito, sem economia, com muito foco no afeto. Dessa forma, gente amada, gente querida, eu encerro a explanação do nosso tema de hoje e vamos passar para o nosso exercício de meditação.